Then sing my soul, my Savior God to thee. That's when I start singing. How great thou art. Oh, I love you, Jesus. How great thou art. Oh. Bom dia, irmãs e irmãos. Que bênção nós podermos nos encontrar nesta manhã, iniciando uma nova temática no mês de junho da nossa escola dominical. É muito bom nós estarmos juntos. Estou substituindo o pastor Didio, que vinha desde o início do ano ministrando para vocês as importantes aulas da escola dominical. Esse mês de junho, então, eu solicitei a ele para que eu pudesse, então, ministrar o tema desse mês de junho, que é um estudo num livro de um dos profetas menores, que espero que seja muito interessante para todos nós e edificante também para a igreja, para as nossas vidas, principalmente nesse momento tão turbulento em que nós estamos vivendo. É uma bênção poder nós estarmos juntos, compartilhando nesta manhã de domingo a nossa escola dominical. Quero fazer uma oração para iniciar, então, o nosso estudo bíblico. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos a sua misericórdia sobre nós. O Senhor renovou-as mais uma vez neste domingo tão abençoado. E queremos que o Senhor fale conosco, nos abençoe, dirija a nossa vida, cuide de nós nesse momento de aula, de escola dominical. Aqueles irmãos que nos assistem pelas mídias sociais, que eles sejam tocados, abençoados, dirigidos pelo Senhor com esta lição, com esta aula. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queria compartilhar com vocês o texto das Escrituras Sagradas do Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 12. Eu quero ler a partir do verso de número 38. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, do verso 38 até o verso de número 41. É o sinal de Jonas. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Amém? Esse é um texto que vai ficar de pano de fundo de toda a nossa aula, de tudo aquilo que nós vamos transmitir e conversar aqui com os nossos queridos irmãos. É importante compreendermos e entendermos que o que nós vamos apresentar aqui é um breve histórico, é um resumo exegético e hermenêutico do livro de Jonas. Né? Quatro domingos, nós então vamos fazer algo muito rápido, mas que seja importante para você. Gostaria que você anotasse, tivesse aí um caderninho para anotar as questões, anotar os apontamentos, ficasse com o livro de Jonas aberto, abra sua Bíblia lá no livro de Jonas, para que você possa, então, estar conosco, compartilhando, conosco também nessa aula, em nome de Jesus, e assim nós cremos. Amém? A nossa aula, portanto, ela tem como tema Jonas e o imponderável amor de Deus. Jonas e o imponderável amor de Deus. É importante pensarmos e estudarmos o livro de Jonas sobre esta perspectiva do amor de Deus. E esse é o fio condutor com o texto que nós lemos e com aquilo que eu vou trazer para vocês na aula de hoje. Amém? Então, nesses 4 domingos de junho, Jonas e o imponderável amor de Deus. Quando fazemos essa introdução ao livro de Jonas, a gente precisa entender que Jonas é um personagem extremamente conhecido na história.
A história, de um modo geral, conhece Jonas. Os incrédulos, aqueles que nada têm a ver com o evangelho, conhecem Jonas. Nós temos um personagem na literatura italiana, Pinóquio, né, que em determinado momento ele é também engolido por uma baleia e ele sobrevive, algo muito similar ao texto de Jonas. É claro que toda essa narrativa em volta do profeta Jonas, muitas vezes ela se fixa apenas no caso específico da baleia. E o caso da baleia é um caso que a gente precisa sempre cuidar para que ele não venha a ser o caso principal. Primeiro que a Bíblia não diz que é uma baleia. Pode ser uma baleia. No Mediterrâneo, há algumas espécies de baleia. Pode ser, mas o texto bíblico diz grande peixe. Mas o caso não é o caso do peixe. É entendermos o que o livro de Jonas, o que esta narrativa fantástica nos quer trazer, nos quer contar como palavra de Deus, como Bíblia Sagrada. É interessante que o livro conta a história de um profeta que se empenha em fazer exatamente o contrário do que um profeta deve fazer. Nós podemos chamar Jonas como uma espécie de antiprofeta. Por que antiprofeta? Porque ele não quer ir aonde o Senhor o envia e não quer dizer o que o Senhor ordena que ele diga. Então, esse já é um ponto principal para nós entendermos a história de Jonas, né? A narrativa de Jonas, ela é muito diferente da narrativa dos profetas. A maior parte dos textos proféticos, ela é escrito em poesia. E nós temos aqui no livro de Jonas uma narrativa em prosa. É curta, é pequena, mas ela é muito bem construída. Os exegetas dizem que essa narrativa é muito similar aos melhores narradores clássicos dos hebreus. O texto é muito rico. E ele tem um movimento dramático, né? E esse movimento dramático da narrativa, ele acaba se tornando a mensagem capital do livro, a mensagem essencial do livro de Jonas. Então, quando nós estudamos o livro de Jonas, nós precisamos entender a dramaticidade que está envolvendo toda a história, porque Deus tem uma mensagem muito importante a partir de toda a construção dessa dramaticidade que nós temos aqui no livro de Jonas. Nós podemos avançar e dizer que a história toda ela é construída tendo como base uma grande ironia. É interessante isso, né? O texto todo ele trabalha numa ironia, e essa ironia, em alguns momentos, ela chega até a soar ou a ser uma espécie de sarcasmo. Porque no final do livro de Jonas tem uma pergunta desafiadora, que é uma pergunta muito sarcástica. Então, o estilo literário do livro de Jonas trabalha com essas questões da ironia. E isso é interessante. Por quê? Porque quando Jonas não obedece à ordem de Deus, Jonas é que se torna mal. Os marinheiros pagãos que estão no navio que Jonas pega para ir para Tarsis, eles se tornam os bons. Olha como que a ironia do livro é interessante. Jonas desobedece a Deus, torna-se mal. Os marinheiros que são pagãos, que cultuam outros deuses, se tornam bons. Porque eles oram, porque eles clamam, porque eles entendem o que está acontecendo com Jonas naquele momento. E, posteriormente, os ninivitas, um povo altamente agressivo, nós vamos depois destrinchar melhor sobre a questão de Nínive, mas os ninivitas, que são agressivos, um povo inimigo de Deus, de repente são considerados como bons nessa história. Então, uma pitada de ironia. Outro ponto importante desse livro, dessa história de Jonas. Jonas, ele terá que enfrentar os inimigos mitológicos para os judeus. O mar é um grande adversário mitológico para os judeus. Eu já expliquei para os irmãos algumas vezes, e é bom reforçar, os judeus nunca foram, no período bíblico,
né, e nem alguns séculos depois do período bíblico, os judeus nunca foram grandes navegantes. Por quê? Porque os judeus sempre temeram o mar, sempre tiveram muito medo do mar. O mar é um desafio para o judeu. O judeu tem um medo extremado do mar. Só muito tempo depois, já após a Idade Média, é que os judeus vão se aventurar como navegadores. Antes disso, nós não temos históricos de judeus como navegadores. Portanto, Jonas tem que enfrentar um inimigo mitológico, que é o mar. E depois um outro inimigo mitológico, que é o grande peixe. Esse grande peixe que aparece é também um adversário para Jonas. Mas Jonas, nessa ironia de ter que enfrentar o mar e o grande peixe, ele também tem que aprender que Deus controla o mar, que Deus controla o peixe, e que Deus submete esses seres mitológicos ao seu serviço. Esse é um outro ponto também que vale a pena nós destacarmos aqui. E um outro ponto é a própria colocação que Jonas ironiza o comportamento do judeu nacionalista. Porque Jonas, quando é ordenado a pregar ao inimigo, ele não vou pregar ao inimigo. Porque se eu pregar, eles vão se converter, então eu não vou pregar ao inimigo. E, ao mesmo tempo, ironicamente, o texto descreve os estrangeiros, os inimigos, como pessoas que se convertem e temem a Deus. Por isso, o livro de Jonas é rico e nos traz alguns ensinamentos que são preciosos nesse apontamento aqui. Outro ponto importante, irmãos, esta mensagem de Jonas, ela é uma mensagem aos estrangeiros. É como Deus acolhe os estrangeiros. Quando o livro de Jonas é escrito, nós não temos uma precisão com respeito à data em que o livro é escrito, que o livro é produzido, mas é muito provável que seja logo após o episódio entre Esdras e Neemias, que é a reconstrução do culto. E ali, naquele momento, há uma veemente pregação contra os estrangeiros. E a mensagem de Jonas, e a mensagem que Deus coloca a Jonas é exatamente para pregar Deus para os estrangeiros. Porque Deus pode converter o coração do estrangeiro. Por isso que Jonas é muito especial. Porque entre todas as profecias que nós temos contra o próprio povo de Israel, ou o povo de Judá, ou contra as nações determinadas, ou contra as nações em geral, nós vamos encontrar a mensagem de Jonas como uma mensagem de misericórdia para um povo que é cruel para com o povo de Deus, para uma nação imperialista, para uma nação que desafia o povo de Deus. Quando nós temos uma série de profetas que estão enraizados numa situação política e social, Isaías, Jeremias, Miqueias, Amós, Abacuque, né, enraizados numa questão política e social, Jonas aparece como um personagem que não tem ligação. Não tem ligação com a terra, de onde Jonas é, né? Que momento ali de ligação que ele tem com a terra. E também não tem ligação com o mar, porque não pertence ao mar. Ele é vomitado pelo mar, ou vomitado do mar. Então, temos aí o que nós chamamos de uma estranheza e de uma importância excepcional no livro de Jonas. Porque no meio de profetas que Deus chamou para pregar ao seu povo, para denunciar os pecados do povo, ameaçar castigos, prometer também depois a restauração, vem Jonas e se insere como um grande pregador dos gentios, dos estrangeiros, dos inimigos de Deus. Jonas é um pregador dos inimigos de Deus. Então, é uma mensagem fundamental e importante que nós temos aqui quando falamos a respeito do livro de Jonas. Até aqui, nessa primeira aula, eu estou fazendo um rápido panorama, uma rápida introdução. Na próxima aula, aí sim, nós vamos entrar no primeiro capítulo e no segundo capítulo de Jonas. Na terceira aula, o terceiro capítulo. Na última aula, o quarto capítulo, para nós finalizarmos. Então, hoje,
Estou fazendo essa pincelada, mas é importante que você vá anotando esses pontos principais para que, se você quiser, a gente pode discutir na próxima aula, envie a sua pergunta, envie o seu questionamento e nós vamos conversando posteriormente também dentro desse aspecto que nós estamos colocando aqui para os irmãos e as irmãs. Vamos avançar aqui. Jonas é um dos profetas que mais aparece nos evangelistas. O texto que lemos, Mateus, depois nós temos Mateus 16:4, novamente fala de Jonas, Marcos, Lucas. Esses textos realçam e ressaltam a figura de Jonas. E curioso que Jonas, para os cristãos primitivos, os cristãos que viviam nas catacumbas, né, principalmente nas catacumbas de Roma, e aqui eu tenho uma imagem, né, de uma catacumba, de uma pintura numa das catacumbas, Jonas é uma das que mais aparece, né? Aqui é como se fosse um monstro marinho engolindo Jonas, né? Não uma baleia, mas um monstro marinho. Talvez era uma ideia que o judeu tinha muito mais do que uma baleia, né? O judeu não conhecia o que era uma baleia, então um monstro marinho é uma ideia muito mais clara para eles nesse momento. Por quê? Porque os primeiros cristãos viam na história de Jonas e na representação de Jonas o símbolo da ressurreição. E muito mais do que a ressurreição, porque a ressurreição está ligada com isso, o símbolo da salvação. E vejam aqui, queridos, que Deus salva o profeta do perigo mortal que ele próprio se coloca para salvar, por meio de Jonas, um povo gentil, um povo pagão. Da mesma forma como Deus salvou Cristo, Deus não afastou o cálice da paixão de Cristo, mas Deus o ressuscitou da morte, para que com a morte e ressurreição de Cristo, que era o seu filho, todos os povos da terra pudessem ser salvos. Então vejam a similaridade que nós temos entre Cristo e Jonas nesse ponto, e por isso que os primeiros cristãos usavam muito as figuras pictóricas ou esculpidas de Jonas. Vejam que na intenção de Jonas, vai predizer, a profecia de Jonas é uma predição categórica da ameaça de Deus. É categórico, Deus vai destruir vocês. Mas na intenção de Deus, é sempre uma ameaça condicionada. Eu vou destruir vocês. Mas se vocês se converterem, eu não destruirei mais. Isso é muito importante porque no Antigo Testamento nós vamos encontrar essa fórmula diversas vezes entre os profetas. Você pode ver Ezequiel 18, por exemplo, Ezequiel 18, 23 e também Ezequiel 18, 32, que Deus não quer a morte do pecador, mas Deus quer que o pecador se converta e viva. Olha que frase importante, né, desse texto bíblico. Eu vou ler aqui para vocês, para os irmãos, fica melhor. Ezequiel 18, 23. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Olha que frase maravilhosa. Vamos ver o verso 32. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Então, isso tem a ver muito, a pregação de Jonas tem a ver com essa vontade de Deus de salvar os estrangeiros, de salvar os pagãos, para que eles escutem a palavra de Deus. Isso está lá também em Ezequiel capítulo 3, do verso 5 ao verso 7. Né? Veja o que Deus diz a Ezequiel. Porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Se eu o enviasse a esses povos, eles certamente dariam ouvidos a você. Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Olha que interessante, né? Deus falando para Ezequiel que se ele fosse pregar para um outro povo estrangeiro, o povo ia se converter. A própria casa de Israel não se converte. Então, Deus
revela em Jonas a intenção. É uma ameaça condicionada. Eu vou destruir vocês, mas se vocês se converterem, eu salvarei a vocês. E aqui, queridos irmãos e irmãs, vem um outro ponto fundamental quando nós estamos estudando o livro de Jonas, e isso não pode passar, que é o ponto, um dos pontos chaves, né, dentre tantos que nós temos no texto. Conversão é muito mais importante do que milagres. O livro de Jonas, ele está indicando a nós, ao leitor, a dimensão universal da revelação. Olha que interessante. Quando você lê o livro de Esther, você vê Deus, embora a palavra Deus não apareça no livro de Esther, mas você vê Deus livrando os judeus dos seus inimigos persas, que queriam exterminar. Amã e o seu grupo querem exterminar os judeus. E Deus dá o livramento aos judeus nesse momento. Daniel, livro de Daniel, Deus estabelece Daniel como príncipe na Babilônia. Né? Deus para dizer, olha, eu coloquei o meu servo na Babilônia como príncipe. Deus preserva os seus, como preservou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Mas em Jonas, nós temos um agir diferente, porque é um convite de Deus ao arrependimento e à salvação. E esse convite é indistinto. E esse convite não é a casa de Israel. Esse convite não é um convite nacionalista. Esse convite é um convite ao amor universal, admirável e imponderável de Deus. Por que é imponderável? Porque não se pode ponderar, não há como pensar, não há como medir o amor de Deus. O próprio Jesus, no texto que lemos, ele indica que Jonas é o sinal da dimensão universal do seu evangelho. Porque quando os incrédulos pedem milagres e prodígios para Jesus, Jesus responde com uma palavra, o sinal de Jonas. Porque Jesus quer dizer para eles que a conversão é muito mais importante que milagres. Eu não vou dar milagres para vocês. E Jesus diz, os ninivitas se converteram. Esse é o sinal de Jonas. Vocês precisam se converter, porque um povo muito mais idólatra que vocês, um povo muito mais pagão do que vocês, se converteu. Vocês precisam se converter não pelos milagres, mas pela revelação do Filho de Deus que salva todos. Isso é um ponto fundamental, queridos. Se Nínive obtém perdão na história de Jonas, quem ficará excluído do amor de Deus? Quem ficará excluído da salvação de Deus? E é aí que, no final do livro, um minúsculo verme e uma modesta mamoneira, ou aboboreira, dependendo da versão, vai dar uma lição de sabedoria ao profeta Jonas, que também é um profeta teimoso. Né? Um pequeno verme e uma mamoneira tão simples, singela, trarão uma lição especial ao profeta, mostrando que a conversão do povo era o que Deus desejava, era o que Deus queria, acima de todas as coisas. Isso era ponto fundamental, né? Do cuidado de Deus e do amor de Deus. Isso está revelado lá. Jonas, portanto, não nos conta uma história extraordinária da baleia, do grande peixe que engole, que vomita Jonas, mas, além disso, essa história dramática faz parte desse processo, é uma história que engrandece o amor de Deus, que engrandece o cuidado de Deus para com o estrangeiro. O judeu, com seu espírito nacionalista, né? Deus veio para os judeus, o Deus é Deus dos judeus, Javé é Deus, é o Senhor dos judeus, né? Javé tem essa relação muito forte com os judeus, porque ele é o único Deus, é o Senhor, né? Deus dos judeus. Esse Deus agora também se revela para o outro, para o estrangeiro, para aquele que faz coisas contra o próprio povo de Deus. Isso é difícil de compreender até pelo próprio profeta. Então,
Outro ponto fundamental. O livro de Jonas aqui, ele engrandece a soberania de Deus. Revela o amor, revela a misericórdia de Deus. Porque Deus aqui se revela como o Deus da segunda chance. Deus foi a segunda chance para o profeta rebelde, para Jonas, e Deus também foi a segunda chance para os infiéis ninivitas. Olha como Deus se revela de forma tão extraordinária, né? Jonas, você teve uma segunda chance. Eu estou dando também uma nova chance, uma segunda chance para Nínive se converter. Então, guarde isso também, meu irmão, minha irmã, que isso é fundamental para você compreender o livro de Jonas. E o livro se encerra com uma pergunta sarcástica. E eu, Jonas, será que eu não vou ter pena de Nínive? Como você está tendo pena dessa mamoneira que secou? E o livro termina sem resposta, porque o capítulo 4 finaliza exatamente com essa pergunta. Não há uma resposta. Ou seja, não sabemos qual foi a resposta de Jonas. Por quê? Porque a questão continua aberta. Ela não fecha ali. Essa questão está aberta durante todo o Novo Testamento. Essa questão está aberta durante toda a existência da igreja. Essa questão está aberta hoje. E eu? Será que eu não vou ter pena de Nínive? E aqui Nínive eu posso trocar. Será que eu não vou ter pena do Brasil? Será que eu não vou ter pena da China? Será que eu não vou ter pena dos países comunistas? Será que eu não vou ter pena dos países shintoístas? Será que eu não vou ter pena dos Estados Unidos? Será que eu não vou ter pena dos países africanos, asiáticos, europeus e etc.? Deus está fazendo essa pergunta hoje. E, portanto, essa pergunta também é um desafio aos ouvintes de todos os tempos. Porque é uma pergunta que exige uma resposta de nós que lemos o livro de Jonas e daqueles que escutam a história de Jonas. Ponto fundamental. Antes de encerrar aqui, eu quero trazer alguns pontos de destaque, né? Quando nós falamos do livro de Jonas, tem alguns pontos de destaque que a gente sempre a curiosidade ela é importante quando você está estudando um livro bíblico, né? Sempre é importante você se debruçar sobre algumas curiosidades. E o livro, claro, ele traz algumas curiosidades interessantes. Eu quero compartilhá-las aqui com vocês, porque vocês vão entender a grandeza desses textos. Primeiro, o caráter didático do livro de Jonas. São 14 perguntas nos 4 capítulos, 14 perguntas feitas. E dessas 14 perguntas, 11 perguntas são dirigidas a Jonas. Nesse estilo literário de prosa, a pergunta que já vem com uma resposta, né, com exceção da última, que não tem resposta, essa pergunta chama a atenção do leitor para que o próprio leitor aprenda. Então, tem esse caráter de ensinamento. É para que todos aqueles que leem o livro de Jonas não se maravilharem apenas com o grande peixe que engoliu Jonas, mas se maravilharem com aquilo que Deus está nos ensinando, até por intermédio do grande peixe. Aliás, a expressão grande peixe, ela vai aparecer somente 4 vezes. Portanto, o grande peixe não é o ponto central do texto do livro de Jonas. Como nós aprendemos quando éramos crianças, né? Que o grande peixe, a baleia, etc., que para a criança aguça a curiosidade. Mas para nós precisamos entender que o centro do livro de Jonas não está no grande peixe. O grande peixe aparece apenas 4 vezes no texto. A própria Nínive, ela é mencionada no texto apenas 9 vezes. A cidade a qual Jonas vai pregar. E o sermão que Jonas prega em Nínive, ele é um sermão de apenas 8 palavras. Olha que fantástico, né? É um sermão de 8 palavras. Depois nós vamos estudá-lo quando formos analisar, entrarmos no capítulo do sermão. Ou seja, não é pelo muito falar que as pessoas ouvirão. O sermão de Jonas é um sermão muito simples. O nome Jonas vai aparecer 23 vezes durante todo o livro. Jonas. Portanto, ele é um personagem importante na história. Entretanto,
o Senhor vai aparecer 37 vezes. Deus, o Senhor, aparece 37 vezes, ou seja, ele é o dono da história. Tudo isso gira em torno do Senhor. É a vontade do Senhor, é a revelação do Senhor para salvar o povo. É o Senhor quem salva. Nós temos alguns numerais também, né? O número 3, Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Havia 120 mil pessoas na cidade de Nínive. São os números da Bíblia, na maior parte das vezes, e principalmente nos profetas, né? Nós já estudamos isso quando estudamos o Apocalipse, e os números eles têm significados importantes para os judeus, né? O 3 e o 120, todos esses números são múltiplos de 12. E o número 12 significa abrangência completa, né? Então, 3 dias e 3 noites ele esteve de uma forma completa naquele ambiente. E os 120 mil significa que todos os ninivitas se converteram. Significa, então, que o amor de Deus é derramado para todos. E as profecias são cumpridas de forma muito clara. Jesus, os 3 dias e 3 noites, se você contar no relógio, né, entre a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, não dará 3 dias e 3 noites. Mas a contagem dos judeus era uma contagem diferente. Depois eu vou explicar para os irmãos no transcorrer da nossa aula nos próximos textos. Mas esses numerais também são interessantes quando aparecem no livro de Jonas. Algumas lições atuais que o livro nos traz e que nós, de certa forma, vamos estar trabalhando com elas nessas nossas aulas. A primeira lição é o perigo de fugir ao dever. Nós temos um dever para com Deus. E quando nós fugimos desse dever, nos atrapalhamos. Isso é um perigo. E Jonas traz uma reflexão sobre isso. O segundo ponto é a tentação do patriotismo egoísta e do fanatismo religioso. Isso é muito perigoso, irmãos. E, infelizmente, a gente tem vivido coisas muito parecidas com isso, né? A tentação do patriotismo egoísta, não só porque eu sou salvo, né? Ou porque o meu país é o melhor e o meu país é salvo. Ou o próprio fanatismo religioso, né? Só eu estou salvo. Deus vai revelar para Jonas, os marinheiros pagãos eram mais crentes que ele. E os ninivitas vão se converter porque Jonas não acreditava que eles se converteriam. Então, a tentação do patriotismo egoísta e do fanatismo religioso é algo que este texto nos esclarece muito bem. Terceira lição. Deus emprega seres humanos imperfeitos como canais da verdade e da sua misericórdia. Deus não chama pessoas perfeitas, porque nós seres humanos não somos. Somos imperfeitos, mas na nossa imperfeição Deus se revela. E a última lição que temos aqui é a vasta misericórdia de Deus. Deus é misericordioso em todos os sentidos. Então nós temos uma vasta misericórdia de Deus revelada aqui para nós. E para nós revelada em Cristo Jesus, né? E no texto revelada para os ninivitas. Essas lições são pontos que nós vamos nos fixando ao ler o livro de Jonas e entender melhor o livro de Jonas. Espero que você tenha gostado até aqui dessa rápida introdução. Obviamente, eu não quis cansar os irmãos com vários detalhes, com várias informações técnicas, até porque para algumas informações o conhecimento técnico vai exigir uma leitura do hebraico, vai exigir um conhecimento de prosa hebraica e, obviamente, é muito difícil nós trabalharmos isso em 4 aulas apenas, né? Em alguns minutos. Mas é importante aqui que todos nós conheçamos e compreendamos que a história de Jonas é a história que está revelando a misericórdia de Deus, o amor de Deus,
o cuidado de Deus para com os estrangeiros. E não é um estrangeiro qualquer, são os inimigos de Deus. Povo terrível, povo que gosta de decapitar o inimigo, que esfolar o inimigo, empalar, e eu vou falar isso na nossa primeira aula. Falar em Nínive é desafiar o sistema poderoso, o exército, o poderio militar que mata, que destrói. Por isso Jonas reluta, porque ele é um patriota, ele é um fanático religioso, e por isso Deus tem que trabalhar com ele para mostrar para Jonas, Jonas, calma lá. Você acha que você é o crentão? Os marinheiros são mais crentes que você. Você acha que você é o melhor? Vou lhe ensinar um pequeno vermezinho que vai comer a mamoneira ou a boboreira, vai lhe irritar e você vai entender a dimensão do meu cuidado, Jonas, para com todas as coisas. Deus se revela nisso de forma extraordinária e de forma maravilhosa. Então, eu chamo a sua atenção, quando estudamos o livro de Jonas, para esses pontos, para esses aspectos. Para finalizar, então, eu concluo dizendo que uma das razões que torna a história de Jonas tão importante e fundamental para fortalecer a nossa caminhada de fé é que Jonas não é um herói, né? Ele é um anti-herói, um antiprofeta. Ou seja, não é um herói distante, né? Os heróis bíblicos, por exemplo, são muito distantes de nós. Jonas é uma pessoa que não faz nada de extraordinário. Pelo contrário, ele é atrapalhado, ele é medroso, ele é ranzinza. Por isso nós nos identificamos muito fácil com Jonas, né? Por isso Jonas não é alguém para ser admirado, porque Jonas é um companheiro da nossa incapacidade. Nós poderíamos dizer que Jonas, guardadas as devidas proporções, é alguém do nosso nível. E mesmo quando Jonas consegue acertar alguma coisa, por exemplo, ele consegue ir para Nínive finalmente, ele vai pregar em Nínive, Jonas erra. Por quê? Porque o povo se converte e Jonas fica bravo com Deus. Aí, Deus, eu sabia que se eu pregasse aqui, o senhor é muito mole e o senhor ia se compadecer desse povo. Mas Deus, isso é importante, queridos, Deus está trabalhando o tempo todo na incapacidade de Jonas. E apesar dela, Deus atinge os seus propósitos em Jonas. Isso é uma lição muito importante para nós, porque Deus não mandou anjos para pregar. Deus nos usa como seres humanos para fazer isso, com a nossa imperfeição, com a nossa incapacidade, com as nossas idiosincrasias, né? Com os nossos pecados. Deus nos usa e Deus tem misericórdia de nós. É muito importante que Jonas fale conosco. Eu faço um desafio para você, minha irmã, meu irmão, leia. São 4 capítulos, né? O livro de Jonas é muito pequenininho, 4 capítulos que você lê em 1 hora. Eu ia falar menos, mas assim, 1 hora você consegue ler o livro de Jonas e meditar no livro de Jonas. Então, faça um desafio, leia uma vez, leia 2 vezes, leia 3 vezes, né, o livro de Jonas. Na próxima aula, eu vou trabalhar o capítulo 1º, que é o chamado de Jonas, a fuga e o castigo de Jonas, e o capítulo 2º, que é o Salmo, é uma oração, a oração de Jonas. E depois, nas outras aulas, o capítulo 3 e depois o capítulo 4. Então, nós vamos trabalhar esses textos aqui. Ok, meus irmãos? Então, faça esse desafio, leia o livro de Jonas, estude o livro de Jonas. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, faça nos próprios comentários do nosso vídeo no Facebook ou no canal do YouTube. Você pode ir lá no seu comentário fazer uma pergunta e nós estaremos respondendo dentro daquilo que nós conseguirmos saber. Amém? Jonas e o imponderável amor de Deus.
É isso que eu quero trazer para os irmãos, para as irmãs, que vocês entendam esse misericordioso amor de Deus, esse imponderável amor de Deus, esse amor de Deus que excede, né, todo o conhecimento, esse amor de Deus que vai além de todas as nossas forças. Jonas e o imponderável amor de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este momento de aula que nós tivemos, alguns minutos conversando e nos orientando aqui para estudarmos o livro de Jonas. Nos abençoe, que na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, o Senhor possa nos falar profundamente, usando Jonas como um exemplo para trabalhar os nossos corações, nas nossas vidas. Quero orar pela sua igreja, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Derrama sobre cada vida o seu cuidado. Aqueles irmãos que estão enfermos, que estão passando por lutas e dificuldades, estenda as tuas mãos sobre eles, ó Pai, em nome de Jesus. Essa Covid que tem sido terrível e cruel, Pai, tenha misericórdia. Nos sustente como igreja, para que nós possamos servir-te, ó Deus, da melhor forma possível. Em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você para participar conosco do nosso culto hoje, às 18h30, no templo. Estaremos juntos, celebrando o amor grandioso do nosso Deus para conosco, trazendo uma mensagem do Evangelho para o seu coração. Participe conosco, sempre é uma bênção tê-los no templo, participando e louvando ao Senhor Jesus. Até o próximo domingo, na nossa escola dominical, vamos trazer novamente Jonas e o imponderável amor de Deus, capítulo 1, capítulo 2. Leia e estude. Deus nos abençoe. Um bom domingo para todos os irmãos e irmãs.